ser uma identidade marcada pela semiologia, pelos sintomas. Então, realmente eu sinto que existem os transtornos, mas também, hoje, como eu falava, estamos deparados, que coisa é uma perversão? O que era perversão tem 40 anos atrás, hoje não é mais uma perversão. Isso me parece assim, um pouco complicado as implicações desse pensamento. Primeiro assim, né, lógico, a questão assim, teórica, você coloca muita ênfase na parte teórica, no sentido de que, com a gente avançando no pensamento teórico, nós conseguimos enxergar mais coisas do que sem pensamento teórico. Inclusive, por isso você não pode se submeter ao conhecimento empírico, primeiramente. Com certeza. Mas tudo bem, mas nesse sentido, quando o senhor fala dessa impossibilidade, dessa desnecessária, essa psicopatologização, de classificação das pessoas, entra talvez numa questão dramática de pensando em termos de saúde pública, em termos de praticidade, como intervir na sociedade, como intervir em pessoas que estão, nas suas palavras, com um processo de subjetivação comprometido. Né? Então isso vai desde de questões psiquiátricas, né? Ou seja, como utilizar e se utilizar medicamento psiquiátrico, o que de alguma forma se exige uma certa classificação e exige-se uma generalização dessas coisas, inclusive assim, até hoje, não sei qual é a proposta, estou querendo saber a proposta que o senhor coloca nesses termos, né? E como que se daria isso? Porque se todos os processos fossem relativizados, eles só seriam possíveis uma melhora de acordo com um caso específico, com um caso singular, o que daria uma reviravolta gigantesca na produção, tanto farmacêutica, tanto psiquiátrica, como de intervenções psicológicas. Como você entende? O problema é grave, mas é assim mesmo. As respostas são individuais. As respostas grupais são muito complexas. Até em doenças somáticas. Tu tem um cara hipertenso, lhe dá um medicamento e ele não responde a esse medicamento está testado e está generalizado. Normalmente tomar vinho é ruim para a hipertensão. Se tu tomas 4 copas de vinho, a pressão tende a subir, mas às vezes tu tomas um vinho em determinado contexto e a pressão não sube. Então a substância nunca é tão universal como parece, porque ela funciona no contexto do sujeito e no contexto em que ele está integrado. Inclusive passa até por algo que sempre se omitiu em relação à farmacologia. Qual é o estado emocional do sujeito? Qual é o estado emocional no momento da substância? Eu aqui tenho outro relato da clínica. Você vai pensar, puxa, mas este cara, todo o relato que traz tem a ver com a sexualidade. É que Cuba, a população é muito ativa sexualmente, ou seja, é uma população quente, picante, parece que pelo Caribe lá. Este é um cara que era hipertenso, estava dentro do nosso grupo de atendimento e pesquisa, e ele tinha prescrição por nós de tomar um copo de vinho, nunca 2, nunca 3, nem 2, um copo quando tomar, ele gostava do álcool. E todos esses sujeitos estavam fazendo exercício físico, era um projeto sistêmico de ação. E um dia ele chega ao consulta e me fala: como lembrei do senhor ontem? Não, eu não acredito. Sim, olha, doutor, lembrei muito. Doutor, porque eu conquistei uma fêmea, doutor. Minha mãe, nunca na minha vida algo semelhante. Me tomei meia garrafa de vinho, não dormi. Depois tomamos outra garrafa de vinho. Quando eu amanheci, o primeiro que fiz foi tomar a minha pressão. Doutor, estava 12 por 8. Eu lhe falei: olha, e possivelmente se você não tivesse tomado vinho e aceitado o desafio, teria 20 por 12, estaria alta, porque nós existimos em configurações contextuais muito particulares. Por exemplo, para te trazer outra coisa, essa segurança que você tem nos medicamentos é parte da subjetividade social que se tem gerado pela própria indústria do medicamento, onde o paciente termina gerando a dependência do produto. Eu não sei se vocês sabiam que toda esta Em termos gerais, o senhor é contra esse tipo de medicação? Hein? O senhor é contra a medicação para curação? Não, eu sou a favor.
mas penso que os pacientes devem ter segmentos singulares. Sim. Mas assim, Não eu mesmo tomo medicamento. Não, medicamento no sentido de quando você vai fazer transtornos psíquicos. Nesses casos, transtorno, lembra uma coisa, gente, quando nós falamos de psique, nós não podemos fazer um reducionismo psicologista, ou seja, a subjetividade é um sistema que está organizado sobre muitos outros sistemas que participam de sua gênese, mas um dos sistemas mais importantes é o organismo e o sistema nervioso. Então, se existe um problema de metabolismo das proteínas cerebrais, possivelmente você vai fazer um sintoma. Tem que tomar medicamento. Não se pode resolver isso na terapia, porque a gênese não está no nível subjetivo, que tem muitos processos que a gênese está no nível subjetivo. Então, é um sistema muito complexo. Eu não estaria tão atrás. Eu penso que o conceito de patologia não me adianta muito isso. Não adianta muito. Lembra que quando você gera um rótulo, você está gerando um artefato que faz parte do problema. Ou seja, quando eu falo que tu eres um neurótico deprimido, a rótulo neurótico deprimido te deprime e te vai fechando o teu próprio espaço. Por exemplo, tem uma problemática, não sei se vocês têm lido isto, do falso psicótico, que é um cara que faz um brote sintomático psicótico por intoxicação. Colocam ele num hospital psiquiátrico, passou a intoxicação, mas já o cara está psicotizado institucionalmente. Então, você sabe o cara daí muda, e o cara muda, mas se não se percebe, o cara de por vida vai ser um psicótico institucionalizado, sobretudo se ele é pobre e é desfavorecido. Mas se você pegar, por exemplo, essa questão que você falou, quando a questão é orgânica, né, biológica, no sentido de... Mas definir isso é absolutamente difícil, absolutamente tênue. A gente está falando exatamente disso, né? O tanto que o social foi ensino individual, mas o tanto que essas coisas não estão ligadas. Então, em que medida você sabe que uma coisa não é somática? Em que medida que você sabe que uma depressão é falta de serotonina? Ou é por a falta de serotonina subjetiva? É pela emoção. Isso, não sabe. Exatamente. Então, você cai no problema teórico, porque quando tomar a medicação? Eu penso que no plano psíquico é bem delicado recomendar medicação e deve ter um acompanhamento interdisciplinar e no tempo. Por exemplo, um exemplo que nós temos agora. Hoje, toda a criança que tem problema tem déficit de atenção e hiperatividade e são tratados clinicamente com medicamento. Na minha época não existia o déficit de atenção. Ou seja, não existia. Claro que existia, mas se resolvia de outras formas. Quando tu institucionalizas o mercado do sintoma e do medicamento, tu perdes ao sujeito no contexto. Eu não estou predicando um extremismo, olha que eu penso que o medicamento foi um avanço. Agora, o medicamento não é mágico e não se deve tomar, como eu sinto que hoje se prescreve pelos especialistas, de forma padronizada e geral. Penso que nós, sobretudo psicólogos, devemos analisar alternativas ao medicamento. Eu tive minha primeira resposta hipertensiva com 17 anos e comecei a tomar regularmente medicamento aos 54, regulei minha hipertensão nadando e até hoje nado. Então, não existem respostas singulares que devem ser construídas conceitualmente. Mas nós temos muitos vácuos. Agora, não podemos substituir o vácuo por um mito de segurança, que é a substância. E a primeira parte da questão das escolas de psicoterapia, né, que o senhor traça, quais na sua opinião, foram os problemas que elas deixaram na definição do que é transtorno, na definição do que é psicopatologia? Assim, se o senhor falasse um pouco disso, das escolas anteriores. Mas esta gente que está aqui em uma vanguardia, então, vamos voltar a ele. Você não quer tomar um café? Você me quer seguir ouvindo? Gente, você fala. Eu sinto que tem sido uma sessão densa e rápida. Hein? A questão é que muita gente mais compromisso para as 4 e sai. Não, são as 4h20. Acho que é por isso que muita gente vai embora. Não, tá bem, não, eu que não quero, porque eu sinto, eu sou um cara que tem um pique para esta coisa, eu posso estar aqui até 8 horas da noite. Tenho um pique, mas às vezes eu me sinto como um boxeador
que já o outro cara está caindo e ele sigue batendo. Eu me sinto assim com a plateia. Eu sinto que a plateia está mais cansada do que ele. E você, pelo que parece, tem miopia, mas não sei, esse ponto aí. Desculpe, estou aproveitando porque eu estou com medo de ele ir embora, de acabar. Se o professor pudesse falar um pouco das contribuições para a educação, para a escola mesmo. Mas que respondo primeiro, Hector? Quando o senhor puder falar. Não, eu vou falar. Vou falar primeiro pelo que o Daniel me está perguntando e aí vou para a educação. Aliás, a partir de minha linha de pesquisa, o sujeito que aprende. Olha, eu sinto que um dos problemas que teve, e aliás, disso tem bastante literatura hoje, porque toda a crítica do construcionismo social no campo da psicoterapia vai precisamente orientada à ruptura com a patologização, a deslegitimar os procedimentos centrados no saber, que para mim está em um extremismo, mas você não pode deixar de ler esses autores. Em particular o livro, por exemplo, que foi o momento em que se iniciava esse movimento, a terapia como construção social. É interessante para pensar. Os autores são interessantes só para pensar, não porque nos deem a verdade do problema, para pensar. Então eu sinto que a patologização ela tem feito dano no campo da psicologia. Por exemplo, tem uma orientanda minha, que você pode entrar na UNB no site, Alexandra Arraes, orientanda de doutorado, que ela precisamente a tese dela foi a despatologização de outra das patologias que hoje toda mulher tem, depressão pós-parto. Então ela fez um estudo com um grupo de mulheres que estavam em tratamento por depressão pós-parto e encontrou coisas muito interessantes. Primeiro, 1/3 delas não estava deprimido. Segundo, a configuração subjetiva, que ela estudou bem no relato, cada mulher à depressão respondia a configurações diferentes de sua subjetividade, muito diferentes, verdade? E terceiro, que realmente a estabilidade do que elas reportavam que estavam afetadas, quando tu aprofundavas na vida cotidiana dela, estava muito mais definida pelas restrições que o psiquiatra dava para elas que pelo problema que elas tinham. Por exemplo, tinha que deixar de trabalhar e ela que estava interessada era em trabalhar, porque estava deprimida. Tinha uma licença no trabalho, mas na verdade ela no trabalho se sentia melhor que na casa, porque um dos núcleos da depressão era o conflito com o marido. Tu padronizar, imagina você que todas essas pessoas tivessem um fármaco antidepressivo. Porque tem uma outra coisa, o fármaco te anestesia, não te resolve o problema, te anestesia. Então, são coisas complicadas, Daniel. Eu penso que a forma como foi trabalhado, eu penso que um dos vestígios fortes da época moderna foi um modelo biomédico. Ver as pessoas em termos de sintomas e ver as entidades como conjunto de sintomas. Então, tu pierdes muitos elementos qualitativos que participam desse quadro. Eu estou situado, eu penso que tem muitos desafios. Agora, eu estou situado no lugar do psicólogo. Claro que tem que ser interdisciplinar. Se eu estou vendo uma menina que tem, não sei, uma aparência de fuga histérica, vamos pensar em um termo patologizante da psicologia, eu tenho que ver, fazer um eletro e ver se não tem episódios de epilepsia, porque a epilepsia dá um branco que não é perceptível em um determinado tipo de epilepsia, e aí vem uma dissociação que não é de caráter psicogênico, é de caráter orgânico, o quadro dissociativo. Então, para quem faz clínica tem muita coisa complexa. Eu sempre, a meus sujeitos, le mando a ver todo o que se tem para ver se não tem transtornos orgânicos. Agora, mesmo que não podemos psicologizar, eu penso que o que sim temos que trabalhar interdisciplinariamente. Por exemplo, eu não posso pensar que uma pessoa com hipertensão eu vou controlar apenas regulando a emocionalidade dela. Não posso. Hoje se sabe que a hipertensão tem infinitos mecanismos. Agora também se sabe que a emocionalidade passa muitos deles. O metabolismo do cálcio, a angioprensina, muito. De fato, cada antihipertensivo opera com um mecanismo fisiológico diferente da gênese da hipertensão. Agora, também é certo
que o grupo que nós tivemos na UNB de hipertenso, gente, desculpem, nós não actuamos com hipertenso. Hipertenso é o cara que já seu funcionamento é hipertensivo. Nós actuamos com pessoas que têm sensibilidade à resposta hipertensiva. Só que quando essa pessoa chega ao médico, o médico transforma ela em um hipertenso. Ou seja, agora você, qualquer de vocês, tem hoje agora aqui 17/11, porque o marido deixou a você, porque tem perigo de ter problema com um professor, porque se sente agoniada com minha fala, aqui tem muita coisa que fazer. Tudo isso converge e a pressão subiu. Se você vai ao hospital, te falam, você é hipertenso, tem que tomar 40 miligramas de por vida, porque, segundo esse tipo de medicina, a hipertensão é irreversível. E, na verdade, gente, quando você detecta uma pessoa com sensibilidade hipertensiva, quando apenas está fazendo reações esporádicas, você pode chegar a regular isso. Em um tratamento que não tem fármaco, tem cambio de modo de vida, cambio de alimentação, perda de peso, exercício, trabalho sobre os núcleos emocionais que geram essa resposta. Então, eu penso que a nossa capacidade, Daniel, eu não estou querendo colocar uma verdade, eu estou querendo defender uma alternativa. Uma alternativa, não uma verdade. Não. Eu mesmo tomo medicamento, mas minha primeira resposta hipertensiva eu tinha 17 anos. E comecei a tomar um medicamento regular com 54, gente. Quantos anos eu estava vivendo sem medicamento? Só que com a idade, a sensibilidade vai tornando-se transtorno. E a gente tem que evitar. Então, o chamado que eu faço ao psicólogo é não se acomodar nem no diagnóstico, nem no instrumento. Tentar fazer um trabalho com discriminações mais finas. Que isso sempre passa pela singularidade. Mas minha ideia, tu não tem que compartilhar, mas tem que ter ela em consideração e ir provando como isso funciona. A educação. Olha, todo isto tem uma importância grande na educação. Por quê? Porque as teorias da educação e a psicologia educativa têm cometido um erro. Elas pensam que a criança, o adulto, o jovem apenas existe na sala de aula. Então enfocam o problema, inclusive a aprendizagem, apenas como uma questão ou intelectual ou cognitiva, ou lógico intelectual, como fazia Piaget, ou um problema de método em sala, e desconsideram algo que para mim é fundamental, o sujeito que aprende. Que tipo de emocionalidade gera um jovem em sala de aula, que a gênese não está na sala de aula, está em transtorno de sua história pessoal, está em configurações subjetivas, actuais, que não permitem, digamos, o intelecto. Porque o intelecto não funciona sozinho. Ou seja, qualquer função intelectual se ativa pela capacidade que nós temos de mobilizar sistemas, que eu chamo de sentido subjetivo, que acompanham o interesse, a curiosidade, a atenção, o risco de me expressar com pensamento próprio. Ou seja, é um sistema do sujeito. Então, essa recuperação do sujeito que aprende, e não apenas da função intelectual que está na base de aprender, eu penso que é um resultado importante deste marco conceitual. É uma coisa que se pode usar muito na educação. E do contexto. Uma coisa que eu estou estudando agora, porque eu acabo de cair nessa ideia. Gente, eu sou essencialmente professor, levo 50 anos. Deixa eu envelhecer tanto, o Daniel envelheceu 40 anos. Levo 40 anos dando aula. Gente, eu estou permanentemente frente a um cenário de pesquisa com meus alunos. E isso acabei de descobrir um ano atrás. Comecei a estudar meus alunos da universidade. Eu falei para eles, gente, eu daqui, eu construo algumas coisas, inclusive até podemos compartilhar. Vocês me autorizam a usar alguns relatórios e eles me autorizaram. E quanto é importante você enxergar que o aluno universitário, a grande maioria, eu tenho muito aluno comum, e não é porque seja bom ou ruim, nem burro nem inteligente, para mim isso não funciona. Ele não opera num nível reflexivo, ele opera num nível reprodutivo memorístico.
Então, por exemplo, uma pergunta é um recurso de pesquisa. Eu vou falar agora uma pergunta que eu coloquei numa prova, tem um mês atrás, em psicoterapia. Alunos de psicoterapia. A partir das teorias que já você tem visto no curso, conceitualize duas características gerais do processo terapêutico e exemplifique como essas características aparecem em dois dos autores que já você viu no curso. Inacreditável as respostas. Tem pessoas que pensavam a transferência contra a transferência. Porra, isso é para Freud. Agora, o que significa essa transferência para Freud, que não são termos de transferência? O vínculo, gente. Não tem terapia sem vínculo, não tem terapia sem emocionalidade. Cada autor explica isso com categorias particulares diferentes, mas o aluno estuda um pacote que ele identifica a pergunta e quer encaixar o pacote que ele tem na cabeça. Então ele perde a função de reflexionar, de construir o que se está perguntando. Então, por exemplo, agora, nessa linha do sujeito que aprende, eu abri a linha do aluno universitário. Mas o mesmo me acontece no aluno que está aprendendo as tabelas de multiplicar. Ele, por exemplo, eu pergunto a um aluno, gente, é o mesmo fenômeno, olha que coisa interessante. Quantas vezes está... quanto é 3 vezes 5? O aluno diz imediato, 15. Eu pergunto, quanto é 8 vezes 5? E ele faz assim. Ele está na memória. Então eu lhe faço a seguinte pergunta: quantas vezes mais está o 5 em 8 vezes 5 do que em 3 vezes 5? Ele não pode responder. E ele poderia perfeitamente responder, mas para ele é um bloqueio. Quando ele não pode imediatamente dar a resposta, ele gera um distanciamento do saber e não usa a reflexão. Porque se ele me soubesse dizer 5 vezes mais, eu lhe diria, então vamos a somar. E você vai chegar ao resultado da multiplicação. Mas ele não tem a ideia de reversibilidade das operações matemáticas. Porque ele opera com números, mas ele não tem um conceito de número. E a escola também não está interessada, porque tem uma tradição. Tem uma tradição. Então, gente, um saber, para mim, no nível universitário, não é algo que você possa falar, é algo que você possa usar. Você sabe algo quando te falam de psicanálise, e você pode fazer 4 raciocínios pessoais que não estão em livro nenhum. Compreende? Isso é a produção de saber. E para pesquisar, essa é a base de um pesquisador. Gerar ideias de um núcleo que ele constrói pela sua cultura, mas que ele é capaz de desdobrar na reflexão. Então isso a mim me interessa muito. E penso que isto tem muitas aplicações no campo educativo. Muitas. Precisamente porque sinto que produzir um saber é produzir sentido, não apenas conteúdos. O pensamento na psicologia clássica era uma função cognitiva. A partir de Vygotsky, o pensamento é uma função de sentido, não cognitiva. Não é uma cognição pura o que opera quando você pensa. Ninguém pensa sem emocionalidade. E a emocionalidade limita o alcance do pensamento, mas facilita a operação pensada. Sem pensamento, vocês se surpreenderam pensando em algo que não lhes interessa? É impossível. É impossível, gente. Daniel? Então, eu queria te perguntar, já tem pouca gente, se perguntar não para você, perguntar para o pessoal o que a gente faz na casa. Horário racional. O avião dele às 9 da noite. Não, para eu estar aqui até a 9, não tenho o que estar falando. Mas está falando do grupo pequeno. Eu estou perguntando isso, o pessoal está. Especificam coisas que queiram saber. Eu sinto que realmente estou também igualmente surpreso de você ter aguantado 2 horas, mais de 2 horas seguidas aqui neste nível de conversação. É um nível
de uma atração grande. Então, você decide, olha como você me vê, estou inteirão. Estou começando na pista 3 e vim para correr 20. Portanto, olha como o deporte facilita. Todas as minhas metáforas são esportivas. Psicólogo, né, que tem detentor também dessa subjetividade, que vai criar um vínculo com o seu paciente, e depois de sair desse ambiente, desse contato com essa pessoa, desse desligamento dele, não sei como que ele fica depois. Eu fiquei pensando assim mesmo nessas coisas, dele como tem essa subjetividade, essa emoção, de ver o mundo dessa forma, de criar um vínculo com o paciente, de receber todos os problemas dele subjetivos também. E esse desligamento, não sei, como que você faz depois? Mas lembra que o vínculo da terapia não é necessariamente um vínculo prazeroso, por exemplo, como Roger pensava, a aceitação incondicional, a empatia, a compreensão, não é esse o vínculo. E nisso Freud, metaforicamente, com a ideia de transferência, se aproximou, ao meu entender, mais a ideia de vínculo que Roger. Vínculo é a emocionalidade que te liga ao outro. E essa emocionalidade pode ser tensa, pode ser velho de porqueria. Eu gostaria de ver mais sério, mas você precisa ver. E você, quando está com ele, você se irrita, você se sente provocada, você fala para ele, algum dia agrede a ele. É aí onde você vai sendo você. Onde você assume algo que perde toda pessoa que cai no posicionamento de paciente. A antítese do paciente é o sujeito. Quem é um sujeito? Aquele que produz alternativa frente ao contexto que ele vive. Por exemplo, te vou colocar um exemplo comigo, um autor psicanalista, um Winnicott. O Winnicott, está aí no meu livro, eu leio essa parte que ele dorme. O Winnicott estava com um paciente de uma cochilada, dormiu, estava muito cansado, era um cara muito metódico. O paciente olhou para ele e falou: doutor, você dormiu. E o Winnicott relata, frações de segundo, ele pensou em se realmente reconhecia que tinha dormido, se posicionava, o que fazia. E aí decidiu ser honesto. Eu falei: olha, você me desculpe, eu sou um cara muito metódico, estou agripado, ontem, muito tarde, estou muito cansado. Olhando aos olhos dele, eu lhe garanto que isto não vai acontecer mais. E o paciente começou a chorar. E lhe falou: nunca pensei que um cara com seu status iba a reconhecer isso de forma tão humilde. Porque na minha história de vida, nunca as pessoas que tiveram status por encima de mim me reconheceram nada. E disse o Winnicott, aí começou a verdadeira terapia. Então, esse é o vínculo. O vínculo é o acontecimento, o processo que te emaranha emocionalmente com o outro, mas que te obriga a tomar posições. O sucesso na terapia está em que o outro seja capaz de se posicionar. Inclusive, eu gosto de usar muito a provocação. A provocação para o outro se posicionar. Não é um vínculo passado. Uma vez que você tem um vínculo, mas que você assume seu posicionamento e é capaz de gerar alternativa própria de subjetivação, nesse caminho, você gosta muito do outro, mas você não depende do outro para enfrentar a vida. E você abre um caminho de vida. Esse é o sucesso da terapia. Só que hoje terapia e comercialização de shopping coincidem, desafortunadamente. Não em todos os terapeutas. Agora, eu diria, o principal indicador que uma terapia não funciona é que você leva 12 anos com seu terapeuta. Isso virou um dinheiro que você paga para ela, uma celular. É como tomar uma pílula. É como tomar uma pílula. Não entendi. 12 anos. Você leva 12 anos em terapia. Esse é o melhor indicador de que não funciona. Porque a terapia te tem que ir preparando para abrir um caminho. Claro, isto não é consciente do terapeuta, mas se eu vivesse nesta sociedade tão altamente monetarizada a terapia, eu não sei o que eu iria fazer. Porque eu sempre
tiendo a procurar independência do paciente. Mas cada vez que o paciente se me va, se eu vivesse a terapia, era meu salário que está escapando. Então, como se resolve subjetivamente, não eticamente, esse problema? Problema complicado. Porque eu vejo que aqui as pessoas têm terapeuta como ter um cachorro ou classes de piano. É um hobby mais desta burguesia meia alta, ter um terapeuta. Tem um terapeuta, o professor de música, o professor de natação. Não todo mundo tem terapeuta. Eu realmente lhe falo, nunca tive terapeuta, penso que nunca vou ter terapeuta, porque tem uma filosofia da vida que o que eu não consiga resolver é muito difícil que possa resolver com outro. Portanto, quando eu vou ter terapeuta? Quando de verdade meu recurso falhe, quando de verdade eu perca a minha capacidade para me posicionar. Entende? E você tem uma cultura como a cubana que ninguém tem terapeuta, ninguém vai ao terapeuta e tem milhões de problemas. E a gente cresce e se desenvolve. Porque lembrem que o consumismo também está na procura do serviço médico. O consumismo está em que eu dependo de algo para resolver meu problema. Isso já é um extremo. Já tem pais que me levam o filho. Eu vejo o filho e depois entrevisto os pais. E o pai me fala, doutor, deposito toda a minha confiança no Senhor. Eu falo, não, você está errado. Este é um trabalho conjunto. Eu não posso resolver em uma hora de trabalho com seu filho, todos os dias junto com você que está na casa. Aliás, o problema é seu filho, não é nem comigo nem com você, o problema é mais geral. Mas a casa, como você assume, como se posiciona, é fundamental, em particular quando é uma criança. O pai tem que ser parte. O pai não pode estar fora do jogo. É pensar que porque paga, o problema está resolvido. Não, o problema não está resolvido. Então tem aqui problemas culturais, de filosofia de vida, muitas coisas. Bom, professor, assim, quando o senhor fala, eu acho que é uma curiosidade que as pessoas devem perguntar antes, né, quando fala psicoterapia, né, psicoterapia que ele estuda, eu falei, história cultural, desde uma abordagem, mas que raio é isso? Todo mundo perguntando, porque ninguém conhece, né? Eu também não tinha nem ideia que existia. E, então, assim, quando o senhor começa a fazer algumas críticas, a gente já vai tentando se aproximar do que seria essa psicoterapia desde uma abordagem de história cultural. E uma das coisas que me chama a atenção, assim, que o senhor falando nesse sentido, né? Então, a psicoterapia, no sentido que o senhor enxerga, deveria ser utilizada somente em casos que, de fato, a pessoa não consegue desenvolver seus sentidos subjetivos. Deveria ser, por considerar que ficar 12 anos na terapia, ela fracassou, deveria ser breve? Como é que é? Uma terapia de 2 anos não é breve, uma terapia breve de 12 semanas, 14 semanas, no sentido de Halle, de Erickson. Uma terapia de 2 anos é longa. Na verdade, Freud poucas vezes trabalhou mais de 1 ano, só que Freud dava terapia todos os dias. E agora a terapia é 1 a 2 vezes por semana. É uma relação causal, descobrir o sintoma, a causa do sintoma, o tratamento acabou. Olha, mudou muito, né? É que quando você tem 12 anos, a terapia mais que orientada à mudança começa a ser uma muleta para você viver, começa a ser um complemento de vida. Então a terapia vira, olha, me separei de meu namorado, não sei o que fazer, tenho 3 opções. Eu penso que isso não é terapia. Honestamente penso que isso não é terapia. Isso é conselho, isso é orientação, isso tem outro nome. Não? Mas isso, se pode permitir isso, uma classe que pode pagar R$200 por fazer isso. Se eu por 1 hora, para conversar com alguém, tenho que pagar R$200, a depressão que iria ter é tão grande que a depressão fica pior que o problema com o namorado. Então a gente tem que contextualizar isso em uma sociedade de classe, em uma classe que tem moleza, que é fraca de espírito. Então tem que fazer um estudo sociológico da terapia. Não é apenas um problema da patologia. Então convertimos a terapia em um hobby de família burguesa. Então isso é um problema. E o pior é que às vezes muitas pessoas supostamente com um discurso radical e revolucionário estão a mercê do terapeuta, do papá terapeuta. Não, você tem que caminhar com o pé próprio, você tem que fazer sua história. Já que não vai fazer outra história, ao menos uma história própria, não? Porque não são todos os que fazem história.
Nós não podemos nos propor fazer história porque isso não depende de mim, mas ao menos minha história eu vou ser protagonista dela. Então tem muitas formas de provocar as pessoas. Eu normalmente aborto esse caso. Eu não vejo que uma pessoa que está bem, que não tem problema, provoca este tipo de coisa. Mas por que você está aqui comigo? Claro, lembre uma coisa, eu vivo da academia. A mim me interessam os casos que lhe aportam a minha reflexão de pesquisa. O caso que humanitariamente está ferrado, eu sinto que devo ajudar. Porque eu, na verdade, vejo 5 ou 6 casos, nunca mais do que isso. E todos os casos me chegam por amigos e por alunos. Eu não tenho nenhum tipo de comercialização de minha terapia. Agora, sinto que ajudei a muitas pessoas. Sinto que di muitas terapias, sabem onde? Em sala de aula. Quando terminou a aula, chamei a aluna e disse assim: o que está passando com você? E aí a aluna chorou, me trouxe seu problema, discutimos, resolvimos. E umas 8, umas 10 semanas já era uma outra aluna. Isso é uma terapia. Isso é outra coisa da que eu desmitifico na sala de aula. Para ser terapeuta não tem que ter um consultório. Claro, a terapia, em nosso modelo social, precisa um consultório. Eu mesmo, quando trabalho terapia com caso, tenho meu consultório e compartilho com uma pessoa. Agora, muitas das terapias que eu tenho dado aqui no Brasil estão em sala de aula. Quando termino minha aula com uma pessoa que eu estou sentindo que não está bem. E aí se dá uma terapia. E me tem dado casos interessantíssimos. E tem tido mudança, gente. Por isso eu falo, terapia não apenas tem que saber quem é clínico. Você é um psicólogo institucional. E se dá um problema em um grupo, em uma pessoa, você tem que ter recursos para fazer ações terapêuticas nesse contexto. Por isso não vejo. Claro, minha visão da psicologia não é a clínica social. Inclusive, eu estou organizando um mestrado lá na minha instituição em psicologia, que é uma instituição privada em Brasília, e os dois áreas de concentração são psicologia e educação e psicologia e saúde. Porque não é psicologia educativa, porque nessa psicologia da educação eu quero psicologia social da escola, como a subjetividade social afeta o funcionamento da instituição escolar. Quero temas de psicologia, só que a educação é um campo. Questão das políticas públicas e seus impactos na população, no campo da educação. Então, abrir um pouco a visão da psicologia. Nós temos uma psicologia duplamente recortada em escolas tradicionais e recortadas em áreas de prática. Então, um psicólogo clínico não sabe nada da psicologia educativa. Como não vai saber nada? Como eu não vou conhecer a Piaget? Como eu não vou poder, a Vygotsky, discriminar coisas? Quando dizem, não, tem um transtorno da aprendizagem. Tem um transtorno da aprendizagem ou é que não aprende? Porque o fato de não aprender não sempre indica um transtorno. Pode estar indicando um processo que está num contexto muito pontualmente localizado. Tem terapias breves, não, gente, tem terapias super breves. E tem terapias muito mais complexas. Porque, ou seja, um dos problemas que eu sinto que o imaginário da psicanálise provocou na psicologia é pensar que tudo tem uma origem profunda. E realmente tem coisas que têm uma origem muito contextual, muito situacional. E por isso você como terapeuta não se pode engessar esse marco teórico. Tá, e assim, pegando nessa questão da terapia, algumas linhas gerais da terapia que você desenvolve no seu curso. Esse cara tem mais energia que ele. É mais jovem também, Não, ele quer levar a agenda dele. Eu te parabenizo por isso. Olha, na verdade, a provocação que tu me fizeste, Daniel, da terapia histórico-cultural, eu simplesmente assumo este mesmo desenvolvimento teórico no campo da subjetividade que eu venho desenvolvendo na pesquisa, no plano teórico, e uso ele como pano de fundo para meu procedimento terapêutico. Então, por exemplo, para mim, a mudança em terapia se dá
quando o sujeito começa a produzir sentidos subjetivos alternativos, que eu não sou quem vai definir nele desde meu saber. O recurso que o terapeuta tem é o diálogo, e todas as ferramentas que se podem usar no diálogo, porque você pode usar ferramentas psicodramáticas, você pode usar um monte de ferramentas no diálogo. Agora, está no diálogo. Como você gera uma situação individual ou grupal que realmente lhe permita ao outro emoções e processos alternativos, reflexões, etc., que de pronto le van abrindo, sem ele perceber, um outro campo. Tem um livro que eu achei muito interessante de Irving Shalom, que é este cara que escreveu quando Nietzsche chorou. Ele é um terapeuta, só que virou um escritor de sucesso, de romance. O livro se chama Minhas Experiências como Terapeuta, acho que se chama um livro. Eu te envio por e-mail o título real. E a mim me chamou muito a atenção que ele diz que ele, como terapeuta, estava com um cliente e a sessão foi fantástica. Ele achou que a sessão tinha sido muito boa. E ele teve um recurso de pesquisa fenomenal. Ele pediu ao cliente que escreviera para a próxima sessão o que ele tinha achado mais interessante nesse encontro entre eles. E ele, como terapeuta, escreveu sua opinião. A grande surpresa que ele teve é que o que o cliente trouxe por escrito, ele, como terapeuta, não tinha nem percebido. E o que ele tinha escrito como terapeuta desde o lugar do saber, que tinha sido fundamental para o sucesso, o cliente dimensionou. O que quer dizer isto? Isto para mim é importantíssimo em terapia. A mudança que acontece são processos que vão acontecendo simultaneamente no paciente e no terapeuta, mas que eles não têm um fio diretor desde o terapeuta até o paciente. Aliás, porque minha forma de pensar a subjetividade nunca me permite reconhecer na intenção de alguém o efeito que isso vai ter no outro. E isso também acontece na terapia. Quando eu gosto de provocar a meus amigos freudianos, eu falo para ele: por que você acha que Freud curava seus pacientes? Ele me fala: porque era um gênio e chegava à dinâmica do... Eu falo: não, porque os pacientes acreditavam no que Freud falava e essa interpretação virava um foco de subjetivação alternativo ao que ele estava vivendo. Essa era a causa do sucesso. Se Freud realmente tivesse curado pelo que ele explicava que curava, nenhum outro terapeuta de outra abordagem poderia ter tido um sucesso terapêutico. Freud cura por uma coisa, Rolomé cura por outra, Roger por outra, Fernando por outra, e cada quem gera mudança significativa no outro com recursos diferentes. Portanto, a explicação nunca está na teoria. A teoria é um recurso na terapia. E o mais que a teoria pode fazer é construir teoria a partir do que se evidencia na terapia. E Freud fez isso. Ou seja, eu tento me colocar no lugar dele, a genialidade dele. Ele começou a terapia com uma ideia: resolver problemas que na época só tinham uma gênese orgânica, e Freud foi capaz de enxergar uma gênese psicogênica. Depois disso, foi capaz de desenvolver um método próprio para trabalhar com a fala do outro. E unido a isso, quando ele terminava o caso melhorava e eliminava os sintomas. Claro que ele tinha que acreditar naquelas evidências, porém, as evidências eram falsas. O que levava à mudança não era o que o maestro creía que levava. Mas isso a vezes é difícil de entender. Mas eu sou convencido de que é assim, porque as causas, gente, não existe uma causa. É impossível que uma representação reprimida esteja na causa de algo. Precisamente os elementos mais patologizantes são aqueles que se investem de emocionalidade e que têm desdobramentos simbólicos e a gente não percebe. É o efeito borboleta da complexidade. O efeito borboleta. O mover as asas, uma borboleta no Hawaii, termina com um ciclone na América Central.
Uma coisa não tem nada a ver com a outra. As asas da borboleta foram apenas o início de um processo que foi tomando novas formas qualitativas. Porém, um dos elementos centrais do pensamento complexo é as causas iniciais nunca se correspondem com o fenômeno final. E isso não é apenas da filosofia, essa é a base das estruturas dissipativas na química. O processo se inicia por algo que qualitativamente você não identifica o problema. Quantas vezes uma criança que a babá lhe faz assim aqui na pele, a partir disso aqui, um dia a criança se excitou. E o dia que se excitou teve uma fantasia. E a partir daí se começa a configurar um processo que dentro de 20 anos é que ele gosta de mulheres maiores, não gosta de mulheres da mesma idade. Não uma patologia, mas é um processo de subjetivação. É um cara que gosta de mulheres de 30 anos maior que ele. Hoje a gente leva ao psiquiatra. O cara que gosta de mulheres de 30 anos menores, mas esse cara aparece mais, são mais frequentes. É mais infrequente o cara que gosta da mulher de 30 anos mais. E quando você visita, e já vou fechar com isso, sociedades menos fechadas, mais abertas à pluralidade da subjetivação, você vê que todo tem outra forma plural. Por exemplo, um psicólogo deve estar sempre ligado a todos os acontecimentos sociais. Algo que chama muito minha atenção, e minha esposa sempre me critica, porque ela diz que é um desejo reprimido, é que eu gosto de ver como aparecem as meninas estas que se oferecem, não? Menina de 20 anos, bumbum de tantas pulgadas. Então eu analiso a promoção, identifico um engano grave. Todas publicitam as mesmas coisas, a exuberância de seus corpos. Em Canadá, foi muito interessante para mim perceber o seguinte mensagem: mulher gorda, maternal, que te apapacha e te dá colo, que te dá a lechita na boca, procura garoto interessado, etc. A diversidade de oferecimentos em função de quê? Das necessidades do mercado. As necessidades são subjetivas. Como um cara tímido, com medo, inseguro, vai ante aquela beleza de seios de não sei quanto, cintura. Não, esse cara está procurando alguém que apoie, que dê segurança a ele, que escute ele. Tem um estudo muito interessante em Cuba. Eu não sei se vocês sabem que em Cuba a prostituição se chama, na gíria popular, gineteras. Uma coisa muito interessante na prostituta cubana é que ela é arquiteta, médico, tem ensino superior. E ele usa a prostituição como forma de ter acesso ao dólar. Então, lá a pesquisa aberta sobre a prostituição não é permitida. Mas tem pessoas que têm aventurado e têm feito pesquisas. E estas meninas reflexivas falam: é um engano a visão que se tem da prostituta. Se pensa que uma prostituta é uma mulher que está 48 horas trabalhando com o sexo. Das pessoas que me procuram a mim, apenas 10% querem sexo. As outras querem contato, afeto, apoio, conversação, proximidade humana. Claro, tu não sabes se isso acontece porque está encontrando uma mulher de um alto nível cultural, que possivelmente a pessoa nunca compartilhou intimamente com uma mulher desse tipo, ou se realmente, eu penso que isto é muito complexo, a pessoa que procura isso não está procurando também muitos outros aspectos humanos que estão envolvidos, entre aspas, com a sexualidade. Por exemplo, eu posso falar para você com total, para que você veja como isso é cultural. A minha geração de cubanos, todos somos voluntaristas, fortes, passamos por muita experiência dura na vida. A gente sabe o que é passar fome, a gente sabe o que é estar na guerra, a gente sabe o que é dormir com chão. Então isso é uma terapia tremenda, porque você passa por todo isso. Os problemas emocionais batem muito menos em você. Muito menos.
Ahora, ninguno de mis colegas, así íntimos, nunca usaron de prostituta. Para mí es impensable ter que pagar a alguien para que me atienda. Ya cuando eu tenha 70 anos e procuro atenção, veré que faço. Mas pagar gente é a negação do fundamento do afeto, é a proximidade pelo que você constrói com o outro. E por isso eu falo, essa comercialização que está na prostituição também está na procura do terapeuta. Essas são as formas em que a sociedade aparece sem não ter consciência disso. E esta é uma das discussões mais difíceis para você ter com um auditório da psicologia, porque em psicologia todo mundo quer ser terapeuta. Não sei como estará isso aqui na Ribeirão Preto. E é muito interessante ser terapeuta, mas você tem que ter a consciência que você trabalha a terapia para que o outro ganhe opções, não para que o outro seja um paciente de toda a vida. Não. Chega, né? Eu penso que já, mas você chegou até a última questão, não chegou aí até a última. Eu já perdi. Bem, gente, não podemos abrir agora alguma crítica, assim que queiram soar duro sobre minha cabeça, alguma confrontação, porque eu deixo sempre, eu gosto de ser criticado, a crítica não me preocupa no mais mínimo, pelo contrário, a crítica quase sempre deixa ver coisas em que a gente não conseguiu um bom acabado no que a gente está trazendo. Então, se alguma de vocês quer, não quero que ninguém se vaya magoado por discrepar comigo, hein? A ciência, lembrem isso, vocês que são tão novos, é o caminho da confrontação e da crítica. Quem não quer a crítica, que vai à política e à igreja. Mas fora disso, na ciência, aqui o dogma não funciona. O dogma, eu não sei porque os seres humanos precisamos tanto de dogmas, mas aqui o dogma, aqui funciona só o pensamento. Então, alguma pergunta, gente? Última oportunidade. Então, obrigado por essa atenção estoica em que vocês mantiveram até o final. Aliás, eu pensei que a sala nunca seria maior que esse grupo, assim que se cumpriram minhas expectativas. Tchau, muito obrigado. Uma maratona.